23 horas, o Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74. E depois do adeus. Sou o José Sampaio e no dia 25 de Abril estive no olho do furacão. Portanto, foi uma operação que já é subejamente conhecida, que muito me orgulho. Soube os contornos dessa operação com algum tempo de antecedência. Não fui, obviamente que eu não fui um militar, não fazia parte do MFA, o Movimento das Forças Armadas, era um oficial miliciano que estava a cumprir o serviço militar obrigatório, mas era formador e especialista em EBRs, Panhars. Eram autometralhadoras ligeiras, que foram os carros emblemáticos desse dia. Eu não sabia exatamente que ia surgir o 25 de Abril. Isto porque sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque tinha um casal amigo, que já morreram os dois, infelizmente. Um deles era capitão do exército e envolvido no movimento dos oficiais que deram depois origem ao 25 de Abril. E conversávamos às vezes à noite no Café Silvano, são vários aspectos. Nós sabíamos que estava tudo em alvoroço no campo militar. Aliás, o próprio regime tinha feito uma reunião com o general Spínola, Costa Gomes, nós até chamávamos a brigada do Romático. E quando se deu o movimento das Caldas da Rainha, em março, 16 de março, se não estou em erro, e que foi um certo falhanço, na minha opinião. Mas ele depois disse, não, falhanço não houve. O que houve foi um teste, foi um ensaio para ver como é que reagiam as autoridades. Porque antes do episódio de férias, o regime muda. Portanto, eu ia em agosto, portanto tinha que ser entre março e agosto. Portanto, eu exatamente não sabia que ia acontecer o 25 de Abril, mas sabia que alguma coisa ia acontecer naquele espaço de tempo. E assim foi. Na noite de 24 para 25, nós saímos de Santarém por volta das 3 da manhã e logo após as senhas que nos foram dadas via rádio, nós tivemos que mobilizar, e antes tivemos que fazer a detenção do segundo comandante, um tenente-coronel, que não quis aderir e como tal teve ficado detido. Logo a seguir, e como a situação urgia, tivemos que dar conhecimento da operação aos subordinados. E os subordinados quem eram? Eram essencialmente, porque pessoal pronto, soldados, não havia assim muitos, uma dezena ou duas, havia essencialmente cadetes e instruendos que estavam a tirar os cursos de oficiais milicianos e de sargentos milicianos. Foram-se acordar às camaradas, um alvoroço dos diabos, mas eles também já estavam habituados a esse tipo de situações. Então, levantaram-nos eles sobressaltados, vieram para a parada e nessa altura, quem vai falar com eles foi aquele que foi nosso comandante da operação, que foi o capitão Salgueiro Maia. Fez uma exposição, ele era um homem frontal, com bastante capacidade de persuasão, e contou-lhes ali uma história. Eu lembro-me dele ter dito que havia vários tipos de sociedade, de Estados. O Estado liberal, o Estado socialista, os Estados comunistas, e nós chegámos a este Estado miserável. Portanto, nós temos que dar cabo disto tudo, nós temos que derrubar este regime e este governo. E depois de muita conversa e tal, diz diretamente só vai para esta operação, só vai na coluna quem quiser. Eu só aceito voluntários.
Os voluntários passam para ali. Quem não quiser ir, pode ficar aí no mesmo lugar. E não há retaliação nenhuma. Estejam perfeitamente à vontade. E ficámos ali, nós não sabíamos qual era o teor da conversa dele, ficámos ali assim pendentes. O que é que irá acontecer? Depois não ficou um, foram todos voluntários. O problema depois era enquadrá-los naquilo tudo. O 25 de Abril, propriamente, foi um dia em que saí de casa normalmente para ir para o banco. Trabalhava no Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, na Fecunda Luz, e via as pessoas na rua um bocado alvoroçadas, gesticulando, num misto de satisfação, mas ao mesmo tempo de preocupação, porque não se sabia exatamente o que é que estava a acontecer, porque estávamos fora, ao longe do olho do furacão. Estava a acontecer em Lisboa, nós estávamos a 200 km. De maneira que, entretanto, dá-se o 25 de Abril. Mas como é que se dá o 25 de Abril para mim? Eu andava na prospeção na Baixa e vim para a Rua do Corpo, para o Largo do Mal, direito à Estação Nova, e aparece-me José Barreto Roque. Um documentário, é isto, aquilo, a coisa e tal. Começámos todos a ouvir rádio, mas a rádio só dava a música lá da Revolução e os comentários, pronto. É assim que me aparece o 25 de Abril. Claro que a partir daí nós demos largas à situação. Porquê? Porque ainda o José Manuel Portugal era diretor dos seguros, do Sindicato de Seguros, e somos todos convocados para a noite para o Sindicato dos Eletricistas. E no Sindicato dos Eletricistas apareceu muita malta. E qual foi a palavra de ordem? Vamos tomar o Inatel, assaltar o Inatel, nomear uma comissão, e vamos assaltar a Previdência. E então soube, depois, quando cheguei ao banco, que os meus colegas tinham ouvido já na rádio a informação de um movimento em Lisboa que não sabiam bem o que era. Se era pró, se era contra. Se era a favor do regime, se era contra o regime. E depois surgiram também informações contraditórias. Uns diziam o movimento oficial, militar, em Lisboa, mas por outro lado havia também informações que a polícia, a GNR e a PIDE estavam a levantar barricadas nas estradas de acesso à cidade de Lisboa. E portanto foram aqueles momentos de angústia, de um lado de satisfação, mas de preocupação. Naquela altura, o problema para o comandante, naquele caso o capitão Salgueiro Maia, era que todos nós, e eu inclusive, tínhamos todos cara de menino. E estes fomos para uma revolução com rapazitos. Então qual foi a solução que ele arranjou? Ponham-me capacetes em cima da cabeça desses gajos todos. E assim foi. Eu pessoalmente estava convencido que iria encontrar no Terreiro do Paço outras forças que nos viessem dar apoio. Mas não, mas voltando um bocadinho atrás, achei interessante na Avenida da Liberdade, íamos, a autometralhadora até era um carro que para a época atingia velocidades razoáveis, 100, 120, era um carro pesado, mas sempre. E lembro-me que dispara, que abre um sinal vermelho. E o condutor imediatamente parou no sinal vermelho. E eu digo-lhes, epá, então você para aí porquê? Oh, meu aspirante, está sinal vermelho. Não estamos numa revolução, homem. Não há sinal vermelho que nos pare. Vamos voltar a Previdência. Lá nomeámos o José Barreto Roque, como é que ele se chamava? O Rui Namorado, que era professor universitário. E o Figueira, o Mário Figueira. Foi a comissão inicial para tomar conta da Previdência. Eu fiquei na comissão do Inatel, vamos ao Inatel. Os sindicatos todos, eram poucos sindicatos, eram os sindicatos eletricistas, os metalúrgicos, os escritórios, os bancários. Bom, e portanto,
reunimos no sindicato. Porque na altura os sindicalistas tinham muitas limitações. Nós não tínhamos tempo inteiro. Nós íamos para o sindicato quando saímos de serviço, ou ao fim de semana. Portanto, naquela altura, eu estava no banco e pedia ao gerente para sair para me reunir com os meus colegas da direção do sindicato, que funcionava na Rua da Sofia, e tentar ver se as informações eram credíveis ou não. Bom, e passámos aquele dia 25 de Abril todos numa angústia tremenda. Por um lado nós queríamos festejar a vitória, mas por outro lado não sabíamos se estava concretizado ou não. Fico colocado próximo de um dos edifícios do lado do Terreiro de Paço, com a viatura, e começo a sentir uns tirinhos. Papel. Assim, ei, que é isto? Isto é outra cena. Papel, só tem bem os tiros. Eu só ouvia o som, porque eles não ouvia sibilar as balas. Portanto, não há de ser nada perigoso. Eu disse, mas comecei a ver umas figurinhas nas janelas, nas janelas de alguns departamentos, que deviam ser dos ministérios. Aqui. Eu disse, ui, estou tramado, não posso estar aqui à descoberta, então pego na pistola. Eu disse, espera aí, vais lá também para saber que eu também estou armado. Pau, pistola não desesperada. Ai, que... Então, começa a conversa, então estou numa revolução, e estou desarmado, estou tramado com a minha vida. Uma delegação dos tipógrafos, era uma delegação dos tipógrafos do Porto, estava ali. E era o Sindicato de Hotelaria. O Sindicato de Hotelaria, como era considerado fascista, fomos assaltá-lo. Quem era o responsável por ele era o Capela, que tinha sido guarda-redes da Académica. Assaltámos aquilo e eu também lá uma delegação. Pronto, porque os outros entretanto, os outros eram mais ou menos da nossa cor. Os sindicatos eletricistas. Quando a gente reuniu no plenário, ainda disse assim: mas a gente vai assaltar isso e a gente devia ver isso com as outras pessoas dos setores e tal. E o Zé Manuel Pedro qual que é? Estamos num período revolucionário. E toda a gente foi. Pronto. E apanhámos a Caixa de Previdência, que na altura era a Caixa de Previdência, que sabíamos que a Previdência não tinha um único direito, os trabalhadores não tinham um único direito. Nem abono de família havia, não havia nada. Não é? Portanto, a Caixa de Previdência, por exemplo, eu trabalhava na Argos, descontava 5 escudos por semana, eram 20 escudos por mês. Agora isto por milhares, milhões de pessoas a descontar para a Previdência, soubemos depois que a Previdência é que estava a financiar a guerra no ultramar. Era a Previdência portuguesa. Pronto, não havia direitos sobre absolutamente nenhum. Felizmente tudo se resolveu da melhor maneira e só fiquei tranquilo quando vi o Chaimite ir buscar Marcelo Caetano ao Quartel do Carmo com o jornal de Spínola e, portanto, e saiu também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Rui Patrício, se não estou a errar. Tenho que dizer que houve... É irrepetível uma revolução como aquelas, um golpe de Estado como aquelas. É irrepetível. Houve ali muitas condicionantes, houve muita situação. O facto de eles também se recusarem a disparar do outro lado. Eu do meu lado também, houve ali várias situações que não acontecem em nenhum tipo de revolução, penso eu. Pronto, e o 25 de Abril apareceu-me um bocado assim, não é? Que deu corpo depois à União dos Sindicatos, que era a União dos Sindicatos, não era a União dos Sindicatos, era a Intersindical de Coimbra, que tinha sido constituída no Porto em 1 de outubro de 1970, já tinha 4 anos, mas tudo antes. Quem lá foi dos bancários do centro foi o Carlos Dias. O Carlos Dias é que foi a essa reunião, onde ficámos também, pronto, sócios clandestinos, os sindicatos bancários clandestinos. É claro que o espírito de 25 de Abril mantém-se vivo. Muitas coisas foram feitas, mas ainda há muita coisa para fazer, para se concretizarem os objetivos. Porque muita gente nova
não sabe aquilo que nós passámos na altura. Porque, por exemplo, havia localidades que não havia luz elétrica. As pessoas, para estudarem, tinham que ser com candeias de petróleo, o que era extremamente difícil. As crianças, para irem para a escola, não tinham transportes, não a pé. Pois, eu penso que houve uma falha muito grave a nível do nosso sistema educativo, porque penso que não se deu a real ênfase e conhecimento aos alunos pós 25 de Abril sobre realmente o que se passava, o que se passou no outro regime, no regime anterior, o regime da ditadura, digamos assim. É uma falha grave porque depois perdeu-se. Não se perdeu só para os alunos da altura, como para os pais dos alunos. Neste momento já somos nós que somos avós e que temos que ainda somos um testemunho vivo de ambas as situações, do antes e do pós 25 de Abril. E eu penso que os jovens neste momento, eu acho que os jovens neste momento devem estudar. Devem tentar, junto dos mais velhos, saber como era a vida antes. Havia analfabetismo, de tal maneira que as pessoas começaram a fugir para a França, para a Alemanha, ilegalmente, assalto, como se dizia na altura, para conseguirem ter melhores condições. Portanto, a malta nova que não viveu esses momentos deviam ser devidamente esclarecidos, nomeadamente em casa, sobre tudo aquilo que nós passámos antes. Havia censura, inclusivamente nos sindicatos bancários. Nós um dia enviamos para o Teatro de Coimbra um texto para uma convocatória da Assembleia Geral para relatório e contas, e o jornal não publicou, dizendo-nos que tinha que ir primeiro à Comissão de Censura, convocar uma Assembleia para relatório e contas. E a censura, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à saúde, a liberdade de nos podermos movimentar. Eu sou testemunha disso, eu sei que, e foi uma das coisas que mais me marcou e que mais me agradou, foi que eu tentei ter um passaporte antes do 25 de Abril, e no dia 25 de Abril, portanto, foi em Lisboa, fui questionado por um PIDE que não permitiu, porque eu ainda não tinha ido à tropa, não me permitiu que eu tivesse acesso ao passaporte. E eu passei à frente do governo civil e deu-me um gozo tremendo saber que eu naquela altura estava a derrubar todos esses estigmas que havia. É bom que os jovens se apercebam, que não se deixem levar pelas falinhas mansas dos populistas que andam por aí e que 50 anos depois estão a ressurgir. É um bem inestimável a liberdade que hoje temos, o podermos agir em função das nossas convicções e dos nossos desígnios. Quem nasceu depois do 25 de Abril não compreende os problemas e as angústias que nós vivíamos, e deviam ter de facto a consciência, e isso obtém-se em casa, não é? Para terem uma certa percepção do que era e o que é o país neste momento. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua